Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Bruno Spindel. Queria voltar, aproveitando que você falou do Michael, queria te perguntar para vocês dois, quem estiver mais habilitado a falar, pode falar. Porque o Flamengo vendeu para o Al Hilal praticamente pelo mesmo preço que comprou o Michael. E o Flamengo não vendia um jogador para um desses times do mundo árabe, chamado Mundo Árabe, há bastante tempo, mercados periféricos. Eu queria te perguntar para vocês se tinha como manter o jogador, até pela própria valorização dele, porque ele foi o segundo melhor jogador do Campeonato Brasileiro, foi o melhor jogador até do elenco do Flamengo no ano passado. E a outra pergunta em relação ao Léo Pereira, que o Flamengo não quis vender a princípio e depois, agora estão falando que o Flamengo pode vender no meio do ano. Vou falar pelo Michael. Essa análise de ver os números de que a gente vendeu o Michael pelo mesmo preço, ela é questionável. Por quê? Porque quando compramos o jogador, nós tínhamos o jogador por um contrato de 4 anos. 4 ou 5? 5. 5 anos. E a gente usou o jogador, no bom sentido... 2 anos. 2 anos. Então, na Europa ou em qualquer outro lugar, você tem aí um decréscimo em relação a cada ano da prestação de serviço desse jogador. A gente entendia que era uma boa proposta para o Flamengo. A gente tinha algumas análises internas em que a gente entendia que teria que poderia soltar esse jogador. Conversamos com um técnico, comissão técnica, todos aqui dentro, e aí tomamos a decisão de fazer essa venda para o jogador. Em relação ao Léo Pereira, quando veio a proposta, geralmente as propostas de Léo Pereira são amplamente divulgadas antes de chegar a gente. Mas isso é do jogo. A proposta de 5 milhões de dólares que falavam que tinha pelo Léo Pereira não era parte do Flamengo. Era uma proposta que era desta totalidade e o Flamengo tinha ali 60%, 70%, porque teve os custos. Então, assim, não procede em relação a isso. Quanto a qualquer ação de venda de qualquer jogador, a gente não tem aqui dentro desse elenco nenhuma determinação, nenhum pedido para que se tire qualquer jogador do elenco. O Léo é um jogador que eu, pessoalmente, tenho uma excelente relação, eu tenho uma boa relação com ele, o Bruno, todo mundo. É uma pessoa aqui que todos têm um carinho por ele, apenas, infelizmente ou felizmente, eu não sei o que eu falo para você, é que as propostas que vieram até hoje não eram interessantes para o Flamengo. Apenas isso, não tem qualquer outro motivo. É um jogador que o Flamengo conta com ele. O Paulo conta também com em relação até à parte por onde ele joga, pelo lado que ele joga. É um jogador novo, né? Novo que eu digo, não é jovem. Então, assim, um jogador que está inserido, que está bem adaptado aqui no clube, aqui, passou pelas adaptações que todos que passam aqui, uns mais rápidos, outros mais lentos, mas não é um jogador que a gente, se vier a proposta por ele, será analisada como qualquer outro que venha do elenco. Isso só para complementar um processo de evolução do Flamengo, de estar mais forte a cada ano, para poder brigar por todos os títulos, até também pela dificuldade do calendário brasileiro. São muitos jogos seguidos. O clube precisa de elenco. Então, assim, as pessoas muitas vezes olham para os 11, para os 14. A gente precisa de elenco. E trazer um atleta para qualificar o elenco não significa desmerecer outro atleta que está no grupo. O clube precisa.
o clube, eu entendi, assim, pelo que eu entendi do significado da sua pergunta, foi se a chegada do Pablo significa alguma coisa para o Léo. Não tem esse significado. Tem o significado que o clube precisa de elenco, precisa de um elenco, e a gente trabalha para isso, para ser um elenco mais forte a cada janela, para que a gente possa brigar para conquistar todos os títulos. O calendário é muito duro, tem lesão, tem cartão, tem convocação para a seleção, e a nossa meta, nosso objetivo, a nossa cobrança aqui, interna e externa, é por título, e para isso a gente precisa de elenco. Aproveitando também a tua pergunta, quando a gente vai quando nós vamos para o mercado, fazer alguma contratação, a gente conversa com o atleta ou tenta vender no bom sentido o Flamengo, não que precise, mas vender no bom sentido, de todas as formas. Você vai estar próximo da seleção brasileira, você vai estar inserido dentro da maior torcida e apaixonada do Brasil, você vai estar numa estrutura maravilhosa. O que eu não posso falar é se vai ser titular ou não, se vai ter algum tipo de problema, não, em relação ao dia a dia, na parte tática ou técnica. Às vezes o técnico, não estou falando do Paulo, estou falando de uma maneira mais ampla, faz a opção de jogar com A, com B, e não sou eu, nem o Bruno, nem ninguém que vai fazer uma interferência. Então, é o que o Bruno falou. Por exemplo, o Marinho. Eu acho que o Marinho era titular absoluto do Santos. Na contratação dele, ele tinha certeza absoluta que ia disputar a posição aqui dentro. Isso é ele, isso é o Pedro, isso é qualquer outro jogador. Por quê? Porque a nossa preocupação aqui não é defender jogador A, B, C. Eu tenho uma excelente relação com a maioria dos jogadores. Outros eu tenho boa relação, porque às vezes é uma relação diária, são introspectivos, cada um. A gente dentro de família, você tem uma relação com um primo melhor do que o outro, e não que o outro primo é melhor do que o outro, mas isso é da vida, do ser humano, essa relação interpessoal. E o que eu posso falar é o seguinte, é que o jogador, quando vem para cá, ele vem para se colocar à disposição do clube, do elenco, para um técnico e uma comissão técnica, e sempre será decidido por ele. Eu não posso vender titularidade.